Em uma sociedade marcada por divisões e tensões, uma pergunta ecoa na mente de muitos: até onde vai a força de uma palavra? Essa indagação reverbera em um cenário que poderia ser comum, mas que, para Jair Bolsonaro, se transforma em um divisor de águas em sua vida. Em uma tarde tranquila, o ex-presidente brasileiro decide se entregar ao simples prazer de um almoço em um restaurante modesto, longe das atenções e do tumulto de sua vida pública. É um momento de pausa, um respiro em meio ao caos que o rodeia, mas o que deveria ser uma refeição pacífica logo se transforma em um episódio que testará sua resiliência e humanidade. Bolsonaro, um homem de opiniões firmes e convicções intensas, sempre esteve no centro das controvérsias. No entanto, naquela ocasião, ele se apresenta como um homem vulnerável, um ser humano que, mesmo cercado por adversidades e críticas, ainda busca a paz e a dignidade. Seu sonho, muitas vezes obscurecido por divisões políticas, é o de construir um país onde o respeito e a civilidade prevaleçam. A cena que se desenrola à sua frente, no entanto, ameaça essa visão. Um cliente, claramente agitado, começa a disparar ofensas em voz alta, tentando provocar uma resposta do ex-presidente. A tensão no ar é palpável, e todos os olhares se voltam para aquele confronto iminente. O ambiente do restaurante, simples e acolhedor, rapidamente se transforma em um campo de batalha emocional. As mesas próximas se enchem de murmúrios e sussurros, enquanto a expectativa cresce. O conflito não é apenas entre Bolsonaro e seu agressor, mas reflete as divisões mais profundas que permeiam a sociedade brasileira. O homem que se aproxima, carregando sua própria dor e frustração, busca desferir um ataque, mas não sabe que suas palavras podem não ter o efeito esperado. Ao invés de se deixar levar pela raiva ou pela necessidade de devolver as ofensas, Bolsonaro mantém a calma. Ele olha nos olhos do homem, e nessa troca silenciosa, algo profundo acontece. Com um tom firme, mas educado, ele responde: "Eu não sei o que te machuca, mas desejo que você encontre paz. Eu aprendi que o ódio corrói mais quem o carrega do que quem o recebe." Essa frase, simples em sua construção, ressoa com força não apenas para o homem que o confronta, mas para todos que assistem. O silêncio se instala, quase como um milagre, e a tensão dá lugar a uma reflexão coletiva. As palavras de Bolsonaro desarmam o agressor, que, envergonhado, baixa a cabeça. É um momento de transformação, não apenas para eles, mas para todos os presentes que testemunham a cena. O reconhecimento de que a verdadeira força está na capacidade de manter a dignidade diante da provocação é uma lição poderosa. À medida que os aplausos começam a ecoar pelo restaurante, a atmosfera muda. A raiva e a divisão que pareciam dominar o espaço se dissipam, dando lugar a um senso de unidade inesperado. Bolsonaro, então, retoma seu almoço em silêncio, mas a transformação que ocorre ali é palpável. O que começou como um momento de confronto se metamorfoseia em um exemplo de humanidade e respeito, provando que mesmo nas situações mais difíceis é possível escolher a paz. Essa história não é apenas sobre um ex-presidente e um cliente impetuoso. É uma reflexão sobre a natureza humana, sobre como as palavras podem curar ou ferir. É um lembrete de que, em tempos de crise, a verdadeira força reside na capacidade de agir com empatia e compaixão. Assim, a jornada de Bolsonaro naquele dia se desdobra como um microcosmo das tensões sociais que permeiam o Brasil, mostrando que, mesmo quando a adversidade parece insuperável, a escolha pela dignidade e pelo respeito pode mudar a perspectiva de todos. Enquanto o clima de tensão no restaurante se dissipava, Jair Bolsonaro experimentava uma sensação estranha de alívio. O momento que transformara um possível confronto em uma lição de empatia o deixara pensativo.
Contudo, ao sair do local, ele se depararia com uma série de novos desafios que testariam não apenas sua resiliência, mas também sua capacidade de se conectar com os outros de maneira mais genuína. Nas semanas seguintes, o ex-presidente percebeu que o episódio no restaurante não fora um evento isolado, mas um reflexo de uma sociedade que, assim como ele, lutava para encontrar um caminho de entendimento em meio a tantas divisões. Ao tentar retomar sua rotina após o almoço, ele se viu cercado por pequenos obstáculos que, embora não fossem grandes, eram significativos. Um deles surgiu em um evento comunitário que ele decidiu participar, na tentativa de se reconectar com a população de seu país. Ao entrar no salão, o murmúrio dos presentes logo se transformou em murmúrios de descontentamento. Algumas pessoas o viam como um símbolo do passado, enquanto outras se lembravam de suas promessas de mudança. O primeiro desafio foi um grupo de jovens que se manifestava contra sua presença, segurando cartazes com frases contundentes. A princípio, ele sentiu a raiva e a frustração se acumularem dentro dele, mas lembrou-se do que ocorrera no restaurante. Respirando fundo, ele se aproximou do grupo e, em vez de atacar, começou a dialogar. "Eu respeito seu direito de se manifestar", disse ele, "mas estou aqui para ouvir e aprender com vocês. O que podemos fazer juntos para que nossas vozes sejam ouvidas?" Essa abordagem inesperada fez com que alguns dos jovens parassem para refletir. Um deles, uma jovem de cabelos cacheados e olhos brilhantes, começou a expor suas preocupações sobre a falta de oportunidades e as dificuldades enfrentadas pela juventude. Bolsonaro ouviu atentamente, sentindo que, mesmo em meio à hostilidade, havia uma oportunidade de construir pontes. Ao final da conversa, ele não apenas conseguiu desarmar a situação, mas também estabeleceu uma conexão inicial com aqueles jovens. Eles não se tornaram aliados de imediato, mas a empatia manifestada naquele momento começou a semear uma semente de respeito mútuo. Entretanto, os desafios não paravam por aí. Em uma visita a uma comunidade carente, ele se deparou com uma situação que o tocou profundamente. Ao conversar com uma mãe solteira que lutava para criar seus filhos em um ambiente de escassez, Bolsonaro sentiu o peso da realidade que tantos brasileiros enfrentavam. A dor nos olhos dela era inegável, e ele percebeu que, mesmo com suas convicções políticas, havia uma necessidade urgente de se conectar com as histórias humanas por trás dos números e estatísticas que frequentemente discutia. Enquanto conversava com a mulher, ele se lembrou de suas próprias dificuldades em momentos de adversidade. A luta dela refletia a luta de muitos, e naquele instante ele se viu não apenas como um ex-presidente, mas como um ser humano comum, buscando fazer a diferença. O que antes parecia ser um simples ato de visitação tornou-se um poderoso lembrete de que as palavras e ações têm consequências. Ele prometeu àquela mulher que não a esqueceria e que procuraria maneiras de ajudá-la. Além disso, em meio a essas experiências, surgiram aliados inesperados. Um ex-assessor, que havia se distanciado após as tensões políticas, voltou a se conectar com Bolsonaro. Ele se chamava Lucas e, ao encontrar o ex-presidente em um evento social, não hesitou em oferecer sua ajuda. Lucas era um dos poucos que conhecia os pontos fracos e as inseguranças de Bolsonaro, e sua presença trouxe um senso de familiaridade e conforto. Juntos, eles começaram a planejar ações que poderiam impactar positivamente a comunidade, utilizando a experiência política de Bolsonaro para criar programas que abordassem as questões que ele começava a entender de forma mais profunda. Contudo, enquanto construía essas novas relações e enfrentava esses pequenos desafios, ecos de conflitos maiores ainda pairavam no ar. Os murmúrios de descontentamento aumentavam e a polarização política continuava a se intensificar.
As redes sociais estavam repletas de críticas e ofensas, e cada passo que ele dava parecia ser monitorado por aqueles que desejavam vê-lo falhar. Esse ambiente hostil servia como um lembrete constante de que sua jornada estava longe de ser fácil. As pequenas vitórias e as novas alianças poderiam ser ameaçadas a qualquer momento por uma onda de descontentamento. Bolsonaro sabia que precisava se preparar para os desafios maiores que viriam. Aqueles momentos de conexão e empatia, ainda que pequenos, estavam começando a moldar sua perspectiva. Ele percebeu que, para ser um líder verdadeiramente eficaz, precisava enfrentar não apenas os desafios externos, mas também suas próprias vulnerabilidades e preconceitos. A experiência no restaurante, o diálogo com os jovens e a conversa com a mãe solteira eram apenas o começo de uma jornada mais complexa, onde as lições de vida seriam testadas em cenários inesperados. Assim, enquanto o ex-presidente se preparava para enfrentar os conflitos que se avizinhavam, ele já começava a entender que as palavras têm um poder imenso e que, em vez de se deixar levar pela raiva ou pelo medo, a verdadeira força poderia ser encontrada na empatia e na busca por um futuro melhor, não apenas para si, mas para todos os brasileiros. Enquanto Jair Bolsonaro se adaptava à nova dinâmica que havia surgido em sua vida, a sensação de alívio e a vontade de se conectar com as pessoas eram constantemente testadas. O ex-presidente, que antes se via como uma figura polarizadora, agora encarava a realidade de que a busca por compreensão e empatia poderia ser um caminho desafiador, mas necessário. Em sua tentativa de reintegrar-se à sociedade, ele decidiu participar de uma série de eventos comunitários. Um deles, um festival de cultura local, se tornaria um dos mais difíceis. Ao chegar, o ambiente estava repleto de pessoas rindo e celebrando, mas logo a animação foi interrompida por um grupo de manifestantes que se opunham à sua presença. Com cartazes que clamavam por justiça social e igualdade, a energia do lugar rapidamente se transformou em hostilidade. Bolsonaro sentiu o coração acelerar, uma mistura de frustração e medo o invadiu. Lembrou-se do que havia aprendido nas semanas anteriores. Mas a primeira reação foi a de se defender. Ele queria gritar, querer justificar suas ações do passado, mas, ao invés disso, decidiu se aproximar. Ele ergueu a mão em sinal de paz e, com a voz firme, pediu para que o grupo pudesse dialogar. Um dos jovens, Miguel, um ativista vocal com um histórico de protestos, encarou o ex-presidente com desdém. "Você não tem moral para estar aqui, Jair. O que você fez com o nosso país não se esquece", disparou. O embate verbal estava prestes a se intensificar quando Bolsonaro, respirando fundo, pediu uma chance para explicar suas intenções. Ele sabia que aquele era um teste crucial, não apenas para sua imagem, mas para sua própria evolução pessoal. O diálogo que se seguiu foi tenso, mas também revelador. Miguel, inicialmente resistente, começou a expor suas frustrações. A energia da discussão começou a mudar quando o ex-presidente, em um momento de vulnerabilidade, compartilhou suas próprias experiências de vida e as dificuldades que enfrentou ao longo de sua trajetória política. A conexão emocional começava a surgir, mas não sem obstáculos. O descontentamento de Miguel refletia as frustrações de muitos que se sentiam marginalizados e desamparados. Apesar de alguns presentes começarem a ouvir, ainda havia uma divisão clara entre os que apoiavam Bolsonaro e os que o viam como um símbolo de opressão. A tensão aumentava, e o ex-presidente percebeu que, por mais que tentasse estabelecer empatia, muitos ainda não estavam prontos para ouvir. Em um momento decisivo, uma mulher da plateia, Clara, levantou-se. Mãe solteira de 3 filhos, ela havia perdido o emprego recentemente e lutava para sustentar a família. "Você pode falar de empatia, mas e quanto a nós? Quantas promessas foram feitas e não cumpridas?" Sua voz era uma mistura de dor e raiva,
e Bolsonaro sentiu o peso de suas palavras. Ele sabia que precisava fazer mais do que apenas ouvir. Precisava agir. Diante dessa nova realidade, o ex-presidente começou a perceber que sua jornada estava apenas começando. Enquanto se esforçava para se conectar com aqueles que se sentiam traídos, ele também começava a se questionar. Estaria ele realmente pronto para essa mudança? As dúvidas começaram a assombrá-lo. Ele se perguntava se era forte o suficiente para enfrentar a resistência que vinha não apenas de fora, mas também de dentro de si mesmo. Neste momento, Lucas, seu antigo assessor, apareceu ao seu lado. Ele sabia que Bolsonaro estava em uma encruzilhada e que precisava de apoio. Lucas, que havia testemunhado a evolução do ex-presidente, ofereceu conselhos e lembretes sobre a importância da humildade e da escuta ativa. Você não precisa ter todas as respostas, Jair. O importante é mostrar que você está disposto a aprender. Isso já é um grande passo, disse ele. A amizade entre os dois começava a se fortalecer, mas não sem desafios. Lucas tinha suas próprias inseguranças, e Bolsonaro começou a perceber que, para avançar, precisaria não apenas do apoio de Lucas, mas também da disposição para enfrentar seus próprios medos e erros do passado. As semanas se passaram, e enquanto ele se dedicava a ouvir e aprender com as comunidades, a pressão da polarização política continuava a aumentar. As redes sociais estavam em fervor, e cada ato de empatia que ele tentava realizar era rapidamente atacado por críticos que não acreditavam em sua mudança. Um vídeo de sua tentativa de diálogo no festival viralizou, gerando tanto apoio quanto repulsa. Era um lembrete constante de que, para cada passo à frente, havia a possibilidade de uma queda. Enquanto se preparava para uma nova série de encontros, Bolsonaro percebeu que o verdadeiro desafio não era apenas enfrentar a resistência externa, mas sim confrontar suas próprias crenças e preconceitos. As conversas emocionais que teve com Clara e Miguel o deixaram com um gosto amargo, mas também uma determinação renovada. Ele entendeu que a transformação que buscava em si mesmo seria um processo longo e repleto de nuances. O embate entre seus ideais e a realidade das vidas que agora se esforçava para entender era um campo de batalha que exigia força emocional e disposição para o diálogo, mesmo quando isso significava ouvir verdades dolorosas. Assim, enquanto se preparava para enfrentar os desafios que viriam, Jair Bolsonaro sabia que precisava estar pronto para se despir de suas armaduras e se abrir para uma jornada de autodescoberta, onde a empatia poderia finalmente se tornar a base de sua liderança. Enquanto Jair Bolsonaro se esforçava para se conectar com as comunidades, novos desafios surgiam a cada passo. A polarização política que o cercava não era apenas uma questão de opinião pública. Ela se manifestava em protestos organizados, discursos acalorados e até mesmo em ameaças diretas. Em sua busca por empatia, ele se viu diante de um dilema: como avançar em sua jornada de transformação pessoal quando o ambiente ao seu redor parecia tão hostil? Um dia, ao se preparar para um evento em uma escola pública, Bolsonaro recebeu uma mensagem inesperada. Um grupo de diretores de escolas e professores havia decidido cancelar sua visita, alegando que sua presença era inaceitável para a comunidade escolar. O ex-presidente ficou atordoado. Ele havia acreditado que sua intenção de dialogar com as pessoas poderia abrir portas, mas em vez disso, sentiu que as portas estavam se fechando cada vez mais. A frustração deu lugar a um profundo cansaço emocional. Ele se perguntava se valia a pena continuar tentando. As noites eram longas e solitárias. Em casa, ele refletia sobre os rostos que encontrara, os gritos de Clara e Miguel ecoando em sua mente. A pressão de sua imagem pública pesava como uma âncora, e ele começou a sentir os efeitos físicos desse estresse. As insônias tornaram-se frequentes, e a insegurança o acompanhava a cada esquina.
As dúvidas sobre sua capacidade de mudança começaram a minar sua determinação. Lucas, seu amigo e assessor, tentou encorajá-lo. Jair, você não pode deixar que esses reveses o desanimem. Cada passo pequeno conta, mesmo que não pareça. O importante é continuar. Mas por dentro, Bolsonaro lutava com o desânimo. A cada nova tentativa fracassada, a conexão entre ele e Lucas começava a ser testada. O ex-presidente se tornava mais recluso e Lucas se preocupava que a pressão externa estivesse afetando a amizade deles. A tensão aumentou quando Miguel, o ativista que havia confrontado Bolsonaro no festival, lançou uma campanha online pedindo que as pessoas se unissem para boicotar qualquer evento em que o ex-presidente estivesse presente. O movimento rapidamente ganhou força e em poucos dias a hashtag Fora Bolsonaro se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A polarização que Bolsonaro tentava enfrentar agora se transformara em um ataque direto à sua imagem, e a pressão estava se tornando insuportável. Enquanto caminhava por um mercado local para tentar interagir com as pessoas, ele se deparou com olhares de reprovação e murmúrios de descontentamento. Um grupo de jovens armados com cartazes de protesto o cercou, exigindo explicações sobre suas políticas passadas. A sensação de vulnerabilidade o invadiu de forma implacável. Ele tentou interagir, mas a hostilidade era palpável, e o evento rapidamente se transformou em um espetáculo de confronto. As emoções estavam à flor da pele, e o que começou como uma tentativa de diálogo se tornou um pesadelo público. Neste cenário, Clara, a mãe solteira que o havia confrontado no festival, decidiu se juntar ao grupo de manifestantes. Para ela, era uma oportunidade de expressar sua dor e frustração. A presença dela intensificou a tensão, e Bolsonaro se viu cercado não apenas por críticos, mas por pessoas que representavam realidades que ele nunca havia realmente compreendido. No auge do conflito, Clara levantou a voz, agora cheia de indignação. Você diz que está aqui para ouvir, mas e nós? O que você fará para realmente mudar nossas vidas? A pergunta ecoou em sua mente e, por um momento, Jair ficou em silêncio. Ele percebeu que as palavras vazias não eram suficientes. Era necessário um compromisso real, uma mudança tangível. Diante da pressão crescente, a amizade entre Bolsonaro e Lucas se tornava cada vez mais tensa. Lucas, que sempre acreditou na capacidade de transformação do ex-presidente, começou a questionar se ele estava realmente pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Você precisa ser honesto consigo mesmo e com os outros, Jair, disse Lucas em uma conversa franca. Não se trata apenas de querer o perdão. É preciso mostrar que você está disposto a fazer o que for necessário para conquistar a confiança das pessoas. As palavras de Lucas ressoaram em Jair, que começou a entender que a jornada não era apenas sobre sua imagem, mas sobre o impacto que suas ações poderiam ter na vida de outros. Ele sabia que precisava se comprometer de forma mais profunda. Essa epifania, no entanto, não veio sem um custo emocional. A pressão para mudar se intensificou, e ele se viu em um ponto de ruptura. O peso do passado e as expectativas do presente o deixavam exausto. A luta interna de Jair culminou em um momento de revelação durante uma reunião comunitária em que ele se propôs a ouvir as histórias das pessoas. Clara estava presente, e o olhar dela o atravessou como uma flecha. Ele percebeu que, para se reconectar, precisaria não apenas ouvir, mas também assumir a responsabilidade por seus erros. Naquele instante, ele decidiu fazer um discurso honesto, reconhecendo suas falhas e expressando seu desejo genuíno de mudança. Eu não sou perfeito, começou ele, a voz trêmula. Cometi erros e muitos de vocês têm razões legítimas para não confiarem em mim. Tudo o que posso fazer é prometer que estou aqui para aprender e trabalhar para corrigir o que foi quebrado. As palavras não foram recebidas com aplausos imediatos.
Mas pela primeira vez, ele sentiu que estava se abrindo de verdade. A vulnerabilidade começou a construir uma ponte, mesmo que frágil, entre ele e aqueles que, por tanto tempo, o haviam rejeitado. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas Jair Bolsonaro sabia que tinha dado um passo significativo em sua jornada de autodescoberta. A transformação que ele buscava era complexa e desafiadora, mas, naquele momento, ele sentiu que estava finalmente no caminho certo. O que o aguardava era um novo capítulo, onde a empatia poderia começar a moldar não apenas seu futuro, mas o futuro de todos os que o cercavam. Enquanto Jair Bolsonaro se esforçava para se conectar com as comunidades, novos desafios surgiam a cada passo. A polarização política que o cercava não era apenas uma questão de opinião pública. Ela se manifestava em protestos organizados, discursos acalorados e até mesmo em ameaças diretas. Em sua busca por empatia, ele se viu diante de um dilema: como avançar em sua jornada de transformação pessoal quando o ambiente ao seu redor parecia tão hostil? Um dia, ao se preparar para um evento em uma escola pública, Bolsonaro recebeu uma mensagem inesperada. Um grupo de diretores de escolas e professores havia decidido cancelar sua visita, alegando que sua presença era inaceitável para a comunidade escolar. O ex-presidente ficou atordoado. Ele havia acreditado que sua intenção de dialogar com as pessoas poderia abrir portas, mas em vez disso, sentiu que as portas estavam se fechando cada vez mais. A frustração deu lugar a um profundo cansaço emocional. Ele se perguntava se valia a pena continuar tentando. As noites eram longas e solitárias. Em casa, ele refletia sobre os rostos que encontrara, os gritos de Clara e Miguel ecoando em sua mente. A pressão de sua imagem pública pesava como uma âncora, e ele começou a sentir os efeitos físicos desse estresse. As insônias tornaram-se frequentes, e a insegurança o acompanhava a cada esquina. As dúvidas sobre sua capacidade de mudança começaram a minar sua determinação. Lucas, seu amigo e assessor, tentou encorajá-lo. Jair, você não pode deixar que esses reveses o desanimem. Cada passo pequeno conta, mesmo que não pareça. O importante é continuar. Mas por dentro, Bolsonaro lutava com o desânimo. A cada nova tentativa fracassada, a conexão entre ele e Lucas começava a ser testada. O ex-presidente se tornava mais recluso, e Lucas se preocupava que a pressão externa estivesse afetando a amizade deles. A tensão aumentou quando Miguel, o ativista que havia confrontado Bolsonaro no festival, lançou uma campanha online pedindo que as pessoas se unissem para boicotar qualquer evento em que o ex-presidente estivesse presente. O movimento rapidamente ganhou força e, em poucos dias, a hashtag Fora Bolsonaro se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A polarização que Bolsonaro tentava enfrentar agora se transformara em um ataque direto à sua imagem, e a pressão estava se tornando insuportável. Enquanto caminhava por um mercado local para tentar interagir com as pessoas, ele se deparou com olhares de reprovação e murmúrios de descontentamento. Um grupo de jovens armados com cartazes de protesto o cercou, exigindo explicações sobre suas políticas passadas. A sensação de vulnerabilidade o invadiu de forma implacável. Ele tentou interagir, mas a hostilidade era palpável, e o evento rapidamente se transformou em um espetáculo de confronto. As emoções estavam à flor da pele, e o que começou como uma tentativa de diálogo se tornou um pesadelo público. Neste cenário, Clara, a mãe solteira que o havia confrontado no festival, decidiu se juntar ao grupo de manifestantes. Para ela, era uma oportunidade de expressar sua dor e frustração. A presença dela intensificou a tensão, e Bolsonaro se viu cercado não apenas por críticos, mas por pessoas que representavam realidades que ele nunca havia realmente compreendido. No auge do conflito, Clara levantou a voz, agora cheia de indignação.
Você diz que está aqui para ouvir, mas e nós? O que você fará para realmente mudar nossas vidas? A pergunta ecoou em sua mente e, por um momento, Jair ficou em silêncio. Ele percebeu que as palavras vazias não eram suficientes. Era necessário um compromisso real, uma mudança tangível. Diante da pressão crescente, a amizade entre Bolsonaro e Lucas se tornava cada vez mais tensa. Lucas, que sempre acreditou na capacidade de transformação do ex-presidente, começou a questionar se ele estava realmente pronto para enfrentar as consequências de seus atos. Você precisa ser honesto consigo mesmo e com os outros, Jair, disse Lucas em uma conversa franca. Não se trata apenas de querer o perdão. É preciso mostrar que você está disposto a fazer o que for necessário para conquistar a confiança das pessoas. As palavras de Lucas ressoaram em Jair, que começou a entender que a jornada não era apenas sobre sua imagem, mas sobre o impacto que suas ações poderiam ter na vida de outros. Ele sabia que precisava se comprometer de forma mais profunda. Essa epifania, no entanto, não veio sem um custo emocional. A pressão para mudar se intensificou, e ele se viu em um ponto de ruptura. O peso do passado e as expectativas do presente o deixavam exausto. A luta interna de Jair culminou em um momento de revelação durante uma reunião comunitária em que ele se propôs a ouvir as histórias das pessoas. Clara estava presente, e o olhar dela o atravessou como uma flecha. Ele percebeu que, para se reconectar, precisaria não apenas ouvir, mas também assumir a responsabilidade por seus erros. Naquele instante, ele decidiu fazer um discurso honesto, reconhecendo suas falhas e expressando seu desejo genuíno de mudança. Eu não sou perfeito, começou ele, a voz trêmula. Cometi erros e muitos de vocês têm razões legítimas para não confiarem em mim. Tudo o que posso fazer é prometer que estou aqui para aprender e trabalhar para corrigir o que foi quebrado. As palavras não foram recebidas com aplausos imediatos, mas pela primeira vez ele sentiu que estava se abrindo de verdade. A vulnerabilidade começou a construir uma ponte, mesmo que frágil, entre ele e aqueles que, por tanto tempo, o haviam rejeitado. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas Jair Bolsonaro sabia que tinha dado um passo significativo em sua jornada de autodescoberta. A transformação que ele buscava era complexa e desafiadora, mas, naquele momento, ele sentiu que estava finalmente no caminho certo. O que o aguardava era um novo capítulo, onde a empatia poderia começar a moldar não apenas seu futuro, mas o futuro de todos os que o cercavam. As consequências imediatas do ponto de virada na vida de Jair Bolsonaro foram profundas e multifacetadas. Após seu discurso honesto na reunião comunitária, ele notou uma leve mudança no ambiente ao seu redor. Embora muitos ainda o vissem com desconfiança, algumas pessoas começaram a se aproximar, dispostas a ouvir o que ele tinha a dizer. A vulnerabilidade que ele havia demonstrado gerou um espaço, mesmo que pequeno, para o diálogo. Clara, que inicialmente havia confrontado Jair, sentiu uma pequena faísca de esperança. Para ela, a disposição do ex-presidente em reconhecer seus erros e buscar uma mudança verdadeira era um sinal de que talvez houvesse um caminho a seguir, mesmo que tortuoso. No entanto, essa nova abertura não veio sem novos obstáculos. O discurso de Jair atraiu críticas ferozes de grupos que se opunham a ele, que viam sua tentativa de mudança como uma manobra calculada para recuperar apoio. A hashtag #MerChiliFora Bolsonaro continuou a ganhar tração nas redes sociais e novos protestos foram organizados, exigindo a sua saída da vida política. A polarização que ele tentava mitigar se intensificava, e ele sentiu que, a cada passo para frente, havia um retrocesso ainda maior. Os desafios que surgiam eram uma constante lembrança de que a transformação pessoal era apenas uma parte do quebra-cabeça maior que envolvia a sociedade.
Jair começou a processar essas mudanças internas, e seus sentimentos passaram de desespero para uma mistura de determinação e luta interna. Ele se questionava frequentemente se realmente poderia mudar e se suas ações seriam suficientes para reparar os danos causados. O peso do passado ainda o assombrava, mas havia um novo impulso que o movia. Ele se dedicou a ouvir mais as vozes das pessoas ao seu redor, buscando entender as preocupações e as frustrações que haviam sido ignoradas por tanto tempo. Essa disposição para ouvir se tornava um sinal de crescimento, mas também trazia à tona um medo latente de falhar novamente. A amizade entre Jair e Lucas passou por um teste significativo após o discurso. Lucas, que sempre foi um forte apoiador, começou a se mostrar cético em relação à capacidade de Jair de realmente mudar. Eles tiveram conversas intensas, onde Lucas enfatizava a necessidade de ações concretas, e não apenas palavras. Enquanto Jair tentava se manter firme em sua nova jornada, a pressão de Lucas para que ele fosse mais proativo e transparente o desafiava. Essa tensão na amizade poderia ser um catalisador para um afastamento, ou, pelo contrário, poderia fortalecê-la, dependendo de como Jair decidisse reagir. O ambiente político e social ao redor de Jair continuava a se deteriorar. As novas ameaças eram palpáveis. Ele começou a receber mensagens de ódio e foi alertado sobre planos de protestos ainda mais intensos. Mesmo assim, havia uma expectativa crescente entre aqueles que viam sua tentativa de mudança como um sinal promissor. A comunidade começou a se mobilizar em torno de sua presença e algumas organizações começaram a convidá-lo para participar de debates e discussões. Essas novas oportunidades representavam não apenas um desafio, mas também uma chance de mostrar que suas intenções eram genuínas. A luta interna de Jair se intensificou à medida que ele se preparava para enfrentar esses novos desafios. Ele sabia que precisava ser mais do que uma figura pública. Precisava se tornar um agente de mudança real. A expectativa de um próximo confronto se tornava cada vez mais palpável, e ele se via diante de uma bifurcação: continuar a luta pela transformação ou desistir diante da adversidade. A sensação de que sua jornada estava apenas começando o preenchia de um misto de ansiedade e esperança. Enquanto isso, Clara, motivada pela nova postura de Jair, decidiu se envolver de maneira mais ativa na busca por justiça social. Ela começou a se conectar com outras mães e ativistas, formando uma aliança que poderia não apenas pressionar Jair, mas também a sociedade como um todo. Essa nova determinação a fazia sentir que estava, finalmente, se levantando por sua comunidade, e sua força se tornava um símbolo de empoderamento que reverberava por onde passava. A expectativa de um clímax se aproximava, com Jair se preparando para um grande evento onde ele teria a chance de se conectar diretamente com a comunidade novamente. Ele sabia que os olhos estariam sobre ele, e que qualquer deslize poderia significar um retrocesso devastador. Mas havia algo diferente agora. Ele estava disposto a enfrentar a verdade de sua trajetória, a encarar não apenas os desafios externos, mas também os demônios internos que poderiam sabotar seu esforço. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas, pela primeira vez, ele sentia que estava pronto para abraçar a luta. Jair se preparava para o grande evento que marcaria um ponto crucial em sua jornada de transformação. A praça central da cidade estava tomada por uma multidão, dividida entre apoiadores e opositores. O clima era tenso e a atmosfera carregada de expectativas, como se o ar estivesse prestes a se romper com uma tempestade. Ele sabia que as palavras que proferisse ali poderiam não apenas moldar seu futuro, mas também influenciar o destino de muitos que o observavam. Ele subiu ao palco, as luzes ofuscando sua visão, mas ele não se deixou abater. A primeira coisa que fez foi olhar para o público,
tentando encontrar Clara e Lucas entre as centenas de rostos. Clara estava lá, sua expressão determinada refletindo a força que ela havia encontrado durante aqueles dias difíceis. Lucas, por outro lado, parecia cético, mas Jair sentia que havia mais esperança em seus olhos do que antes. Essa conexão com as duas figuras significativas em sua vida o motivou a seguir em frente, apesar da pressão. O discurso começou. Jair falou sobre a necessidade de unidade, de ouvir as vozes que antes eram silenciadas. Ele reconheceu seus erros, não apenas como político, mas como ser humano. Suas palavras ecoavam a dor e a frustração que muitos sentiam, e ele estava determinado a não apenas falar, mas a agir. Contudo, no meio de sua fala, ele foi interrompido por gritos e vaias de uma parte do público. As críticas eram ferozes e o clima se tornava cada vez mais hostil. Jair sentiu o coração disparar. Era como se a multidão se dividisse em dois exércitos, prontos para a batalha. Ele sabia que aquele momento era crucial, não poderia recuar. Então, tomou uma decisão inesperada. Ele pediu silêncio e, em vez de se defender, começou a perguntar ao público: o que vocês realmente precisam? O que posso fazer para ajudá-los? Esse ato de vulnerabilidade surpreendeu a todos. Os gritos foram substituídos por murmúrios. Ele ouviu vozes clamando por justiça, por reconhecimento e por oportunidades. Cada palavra ecoava em sua mente, e ele percebeu que por trás das críticas havia pessoas que desejavam ser ouvidas e compreendidas. Com isso, a tensão começou a se dissipar, e Jair se sentiu mais forte, mais conectado com o público do que nunca. Clara, percebendo a mudança de postura de Jair, levantou-se e pediu a palavra. O silêncio se instalou novamente, e seus olhos brilhavam com emoção. Ela falou sobre a dor de perder amigos e familiares para a violência e a necessidade de um governo que se importasse de verdade. Sua voz, carregada de emoção, tocou o coração de muitos presentes. Ao ouvir Clara, Jair compreendeu que sua luta não era apenas política, era uma questão de humanidade. Com a coragem que encontrou naquele momento, Jair decidiu que não poderia mais se esconder atrás de discursos vazios. Ele se comprometeu publicamente a criar um canal de comunicação com a comunidade, onde as pessoas poderiam expressar suas preocupações e reivindicações. A promessa de um espaço para diálogo real foi recebida com aplausos e, ao mesmo tempo, um olhar cético de Lucas, que sabia que palavras eram apenas o primeiro passo. No entanto, a divisão na praça ressurgiu. Um grupo de manifestantes começou a se aproximar do palco, gritando palavras de ódio, desafiando Jair a mostrar que era mais do que um ex-presidente em busca de redenção. A tensão cresceu novamente e Jair percebeu que o momento decisivo estava se aproximando. Ele teve que agir, não apenas para se defender, mas para se tornar o líder que prometeu ser. Ele desceu do palco e caminhou em direção ao grupo de manifestantes. O que ele fez a seguir foi inesperado. Em vez de confrontá-los, Jair pediu para ouvir suas preocupações. A multidão ficou em silêncio, confusa, mas aos poucos alguns começaram a se aproximar, relutantes mas dispostos a dialogar. Ele ouviu sobre suas frustrações, sobre suas vidas e sobre como se sentiram traídos. Era um momento de empatia genuína, e a conexão que estava sendo criada ali começou a desfazer as barreiras que pareciam intransponíveis. O ato de Jair de se colocar frente a frente com seus críticos, ouvindo e não se defendendo, foi um divisor de águas. Ele estava enfrentando seu maior desafio, não apenas a oposição política, mas a necessidade de aceitação e compreensão mútua. Ele percebeu que essa luta não era apenas sobre ele, mas sobre todos que haviam sido afetados por suas decisões passadas. E naquele instante, ele sentiu que realmente estava se transformando. A multidão começou a murmurar, e as vozes que antes eram de protesto, agora se tornaram de diálogo.
O clima mudou. O que começou como uma confrontação se transformou em um espaço de discussão e a esperança começou a brotar entre os presentes. Quando Jair voltou ao palco, ele estava diferente. Ele não era mais apenas o ex-presidente. Ele era um homem disposto a enfrentar suas falhas e a buscar um futuro melhor para todos. O impacto emocional do clímax foi palpável. Pessoas choravam, outras aplaudiam. Clara sorriu, e Lucas, embora ainda cético, começou a ver uma luz na jornada de Jair. O evento não apenas redefiniu Jair, mas também a comunidade. O que antes era um campo de batalha ideológico, agora era um espaço de esperança e transformação. Ele havia superado o maior desafio de sua vida, a capacidade de ouvir e se conectar com os que o rodeavam. E naquele momento ficou claro que a jornada estava apenas começando, mas ele estava pronto para enfrentá-la. As consequências do clímax na vida de Jair foram profundas e imediatas. A conexão que ele estabelecera com a multidão não apenas transformou a percepção que as pessoas tinham dele, mas também acendeu uma faísca de esperança que se espalhou pela praça. A tensão que antes era palpável, agora dava lugar a um sentimento de comunidade. Ele viu rostos, antes fechados em desconfiança, começarem a relaxar, e isso o encheu de uma nova determinação. A multidão, antes dividida, agora se reunia em pequenos grupos, discutindo as ideias que ele havia proposto. Era um sinal de que as conversas que ele tanto desejava estavam começando a acontecer. Jair, ao sair do palco, sentiu uma onda de emoções. Uma mistura de alívio e gratidão o invadia. Ele sabia que, embora tivesse dado apenas o primeiro passo, a mudança não viria da noite para o dia. Mas a disposição de dialogar e ouvir parecia ser um caminho promissor. Ele refletiu sobre sua jornada até ali, reconhecendo que o verdadeiro poder não estava apenas em suas palavras, mas em sua capacidade de ouvir as vozes que antes ignorara. Ele entendeu que a liderança verdadeira exigia vulnerabilidade e disposição para enfrentar a própria história, mesmo as partes mais difíceis. Enquanto caminhava pela praça, Jair encontrou Clara. O olhar dela era um misto de orgulho e esperança. Ela o abraçou e ele percebeu que haviam construído algo juntos, uma ponte entre o passado e o futuro. Clara se tornou uma referência em suas novas iniciativas e Jair se comprometeu a garantir que sua voz e a de outros como ela fossem sempre ouvidas nas discussões sobre políticas públicas. Ele sabia que seu papel agora era ser um facilitador, um mediador que uniria diferentes perspectivas em busca de um bem comum. Lucas, embora ainda cético, começou a ver Jair de uma nova forma. Ele observou a transformação que estava acontecendo não só em seu amigo, mas na comunidade ao seu redor. A mudança de Jair despertou nele um desejo de se envolver. Ao final do evento, Lucas se aproximou de Jair e Clara, expressando seu desejo de colaborar na criação do canal de comunicação que Jair prometera. Essa nova aliança simbolizava não apenas o entendimento, mas também o comprometimento de todos os envolvidos em trabalhar pela transformação desejada. As semanas que se seguiram ao evento foram marcadas por um frenesi de atividades. O canal de comunicação foi estabelecido e Jair começou a organizar reuniões abertas à comunidade. Ele se cercou de pessoas diversas, incluindo Clara e Lucas, para garantir que todas as vozes fossem representadas. A cidade começou a sentir as mudanças e as pessoas começaram a se engajar em discussões sobre políticas públicas que afetavam suas vidas. A atmosfera de desconfiança foi gradualmente substituída por uma sensação de pertencimento. Jair refletiu sobre as lições que aprendera ao longo de sua jornada. Ele reconheceu que o poder não estava em ter todas as respostas, mas em ser humilde o suficiente para fazer as perguntas certas e, mais importante, ouvir as respostas. A transformação espiritual que experimentara o fez entender que sua missão era maior do que ele mesmo.
Ele se tornara um agente de mudança, não apenas para si, mas para toda a comunidade. As relações ao seu redor também começaram a se fortalecer. Clara, agora uma voz respeitada na comunidade, tornou-se uma defensora de causas sociais e políticas. E sua amizade com Jair se aprofundou. Lucas, antes cético, se tornou um dos principais aliados de Jair, ajudando a mediar discussões difíceis e a encontrar soluções para os problemas que surgiam. Juntos, eles formaram um trio dinâmico, capaz de enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. O clima de solidariedade e empoderamento começou a se expandir para além da praça. Outros grupos comunitários começaram a se organizar, inspirados pela mudança que Jair e seus amigos estavam promovendo. A ideia de que cada voz importava se espalhou, e a cidade começou a se transformar em um espaço mais inclusivo e acolhedor. As pessoas começaram a perceber que a verdadeira mudança acontecia através da colaboração e da empatia. Jair sabia que ainda havia muito a fazer, mas ele estava preparado. Ele havia aprendido que as falhas passadas não definiam seu futuro, mas sim a maneira como ele escolhia responder a elas. Ele estava determinado a continuar a jornada de transformação, tanto pessoal quanto comunitária. E assim, enquanto a cidade vibrava com novas possibilidades, Jair olhou para o horizonte com um novo senso de propósito. O evento na praça não foi apenas um marco na vida de Jair, mas um catalisador para a transformação de uma comunidade inteira. Ele havia encontrado não apenas sua voz, mas também a capacidade de ouvir o que realmente importava. O futuro agora parecia promissor. E a jornada estava apenas começando. Com amigos ao seu lado e uma comunidade disposta a se unir, Jair sentia que poderia enfrentar qualquer desafio que viesse. A esperança brotava como uma nova primavera e ele estava pronto para abraçá-la. As consequências das ações de Jair reverberaram pela comunidade, trazendo mudanças concretas que ele nunca imaginara possíveis. O canal de comunicação que ele estabelecera não apenas facilitou diálogos, mas também permitiu que as pessoas se unissem em torno de causas comuns. As reuniões abertas tornaram-se um espaço de acolhimento e criatividade, onde a diversidade de vozes começou a ser celebrada. Grupos que antes permaneciam isolados agora se conectavam, formando uma rede de apoio que emanava solidariedade e empoderamento. Clara, uma das principais aliadas de Jair, tornou-se uma figura central nas discussões sobre saúde e educação. Sua paixão por causas sociais e sua capacidade de ouvir e articular as necessidades da comunidade a tornaram uma referência. Ela frequentemente lembrava a Jair que a transformação não era um destino, mas uma jornada contínua. Essa nova dinâmica não só fortaleceu sua amizade, como também elevou o espírito da comunidade. Clara e Jair, juntos, lideraram iniciativas que trouxeram recursos e oportunidades para aqueles que antes se sentiam esquecidos. Lucas, por sua vez, passou de cético a defensor ardoroso das mudanças que estavam sendo implementadas. Ele se tornou um mediador eficaz, ajudando a resolver conflitos e a promover a empatia entre os grupos. Sua amizade com Jair e Clara se aprofundou, e ele encontrou um propósito que antes lhe faltava. Os três, agora inseparáveis, formaram uma equipe que simbolizava a união e a força da comunidade. Com cada passo dado, eles mostraram que a verdadeira mudança era possível e que cada um tinha um papel a desempenhar nesse processo. Enquanto observava o crescimento da comunidade e as transformações ao seu redor, Jair começou a refletir sobre sua própria jornada. Ele percebeu que, ao aceitar suas falhas e vulnerabilidades, havia se tornado um líder mais forte e autêntico. A coragem de expor suas inseguranças e de ouvir as preocupações dos outros
Permitiu que ele criasse um espaço onde todos se sentissem valorizados. Ele entendeu que a verdadeira liderança não era sobre ter todas as respostas, mas sobre cultivar um ambiente de confiança e respeito mútuo. As lições que Jair aprendeu ao longo do caminho foram profundas. Ele compreendeu que a mudança não era uma linha de chegada, mas uma série de passos pequenos e significativos. As conversas que começaram na praça agora ecoavam em toda a cidade, e ele se sentia honrado em fazer parte desse movimento. Cada vitória, por menor que fosse, o motivava a continuar buscando soluções para os desafios ainda persistentes. Entretanto, Jair sabia que o caminho à frente não seria isento de obstáculos. Havia questões não resolvidas e desafios que exigiriam resiliência e perseverança. A desconfiança ainda pairava sobre alguns setores da comunidade e o trabalho de construir relacionamentos sólidos continuava. Ele estava ciente de que precisaria manter o diálogo aberto e a disposição para ouvir, mesmo quando as opiniões divergiam. Essa era a verdadeira essência da transformação que ele buscava. O futuro parecia promissor, mas Jair sabia que era apenas o começo. As sementes plantadas na praça estavam germinando, mas ainda havia muito a fazer. Ele imaginou a possibilidade de expandir o canal de comunicação para incluir jovens e novos cidadãos, garantindo que as futuras gerações também tivessem voz. Essa visão o encheu de esperança e ele sentiu que cada passo dado até ali havia sido essencial para chegar a esse ponto. Com amigos ao seu lado e a comunidade unida, Jair se sentiu preparado para enfrentar qualquer desafio que estivesse por vir. Ele havia aprendido que a verdadeira força estava na união e no respeito mútuo. A esperança que antes parecia distante agora pulsava em cada esquina da cidade, e ele estava pronto para abraçá-la plenamente. O sentimento de pertencimento que se espalhava pela comunidade era um testemunho do poder da colaboração e do amor ao próximo. Assim, com um novo senso de propósito, Jair olhou para o horizonte, ciente de que sua jornada estava apenas começando. Ele não apenas havia encontrado sua voz, mas também redescoberto a importância de ouvir as vozes dos outros. As mudanças que ele ajudara a iniciar eram um reflexo não só de suas ações, mas também do potencial coletivo que existia na comunidade. O futuro poderia ser incerto, mas a determinação e a solidariedade que agora permeavam a cidade iluminavam o caminho à frente. A primavera da esperança havia chegado, e Jair estava pronto para cultivar seu crescimento. Após uma longa e desafiadora jornada, o protagonista finalmente se encontrou em um ponto de virada que prometia transformação e crescimento. As escolhas que fizera ao longo de sua trajetória não apenas moldaram seu destino, mas também afetaram profundamente as vidas daqueles ao seu redor. Ele havia enfrentado seus medos, confrontado as sombras de seu passado e, mais importante, aprendido a importância da empatia e da conexão humana. Ao retornar à sua cidade natal, ele observou como suas ações geraram ondas de mudança. As pessoas que antes estavam imersas em suas próprias lutas começaram a se unir, criando uma rede de apoio mútuo. As lições que ele havia aprendido sobre a força da vulnerabilidade e a coragem de ser autêntico agora reverberavam entre seus amigos e familiares. Ele percebeu que não era apenas seu caminho que havia mudado. O impacto de sua jornada ressoava nas vidas de todos ao seu redor. No entanto, um evento inesperado abalou essa recém-descoberta harmonia. Durante um reencontro com amigos de infância, um deles revelou que estava enfrentando uma grave doença e que havia tomado a decisão de não lutar mais contra ela. Essa notícia caiu como uma bomba, desafiando tudo o que o protagonista havia alcançado. O sentimento de impotência tomou conta dele, e ele se viu novamente à beira do abismo emocional que pensara ter superado. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas, ele refletiu sobre o significado da vida e da morte.
As memórias de sua jornada o abraçaram e ele percebeu que, mesmo diante da dor e do desespero, havia uma luz que sempre poderia ser encontrada. Em vez de se deixar consumir pela tristeza, decidiu que honraria a coragem de seu amigo, vivendo plenamente. A morte não seria o fim, mas uma oportunidade de celebrar a vida que ainda existia. Essa reviravolta não apenas desafiou a percepção que ele tinha sobre suas conquistas, mas também o impulsionou a agir de maneira ainda mais significativa. Ele começou a organizar encontros para discutir a saúde mental e a importância da comunidade no enfrentamento de dificuldades. Através de sua liderança, ele conseguiu inspirar outros a se expressarem e a compartilharem suas próprias lutas, criando um espaço seguro onde a vulnerabilidade era celebrada. O protagonista, que antes se sentia sozinho em sua jornada, agora se sentia parte de algo maior. Ele havia se transformado de alguém que buscava aceitação para um agente de mudança, mostrando que o verdadeiro crescimento vem da capacidade de se conectar e de apoiar os outros. Através de sua dor, ele encontrou um propósito renovado e um legado que transcenderia sua própria existência. À medida que a história chegava ao fim, o protagonista não apenas refletiu sobre suas conquistas, mas também sobre a fragilidade da vida. Ele compreendeu que os desafios nunca desaparecem completamente, mas a maneira como os enfrentamos pode mudar radicalmente. Com um coração cheio de esperança, ele se despediu de seus amigos, prometendo honrar a memória daquele que partira, mas também celebrando a vida que ainda pulsava ao seu redor. A mensagem final que ele queria deixar ecoava em sua mente e em seu coração. A vida é uma tapeçaria feita de momentos de alegria e tristeza, de amor e perda. Cada um de nós tem o poder de criar um impacto, não apenas em nossa própria vida, mas também nas vidas daqueles que nos cercam. Ao abraçar a vulnerabilidade e a conexão, podemos não apenas superar nossos desafios, mas também inspirar outros a fazer o mesmo. Afinal, a verdadeira transformação não acontece em solidão, mas na coletividade, onde cada voz e cada história contam. E assim, a jornada do protagonista não terminou, mas se transformou em um novo começo, repleto de possibilidades e esperança.